Olha, nós estamos recebendo em Limoeiro hoje o doutor Almir Reis, que é pré-candidato a presidente da OAB subseccional, a seccional Pernambuco. Estamos sendo recepcionados aqui pelo doutor Bruno Coutinho, que é uma das referências da advocacia em Limoeiro. E junto a doutor Galdino e outros que estão aqui, está sendo montado um bloco de apoio a essa candidatura que está se fortalecendo. E como referência em Limoeiro, o doutor Bruno fala desse apoio e dessa recepção ao doutor Almir. Olha, Gonçalves, quando eu soube do movimento que o Almir estava lançando, de primeira eu liguei para ele de imediato e disse: Almir, você é o cara. Eu sei da competência, eu sei da garra, eu sei da vontade de fazer, eu sei de tudo que ele tem na cabeça para fazer, colocar em pauta. Eu acho que Almir é o jovem advogado que representa a jovem advocacia, que está querendo colocar digamos assim, sangue novo na instituição, oxigenar aquilo ali. Eu acho que a OAB precisa disso. Bom, e aqui vocês estão montando um bloco, um grupo de advogados para dar força, para musculatura para essa pré-candidatura que futuramente se torna uma candidatura. Com certeza, Gonçalves. Almir hoje está vindo aqui. É um grande prazer tê-lo, é um amigo de longa data aí. Para mim está sendo uma honra também recebê-lo, não é? A competência de Almir na instituição OAB, no cenário não só estadual, mas no cenário federal também, né? A nível nacional. Eu acho que a OAB tem muito a ganhar, não é, com Almir na presidência da OBPE. Ok, depois de ouvir o doutor Almir, a gente vai conversar com o Galdino também. Doutor Almir, quem é doutor Almir Reis que pretende tomar conta da OAB Pernambuco? Tudo bem, Gonçalves, é um prazer falar com você. Pena que você é tricolor, na verdade, mas... Não é pena não, é uma alegria. Tô brincando. A gente respeita demais o Santa Cruz, o Náutico, mas eu sou rubro-negro. E além de rubro-negro, eu sou um jovem de 34 anos, um idealista, um sonhador, mas no bom sentido. Um sonhador que gosta, na verdade, de tirar do papel muitos dos sonhos que ficam ali tão somente como sonhos para alguns. Eu costumo falar, usando um velho jargão, um velho ditado, que um sonho sonhado sozinho é só um sonho, né? E um sonho em conjunto tem tudo para se tornar realidade. Estou aqui ladeado por queridos amigos, por Bruno, que abriu as portas da casa dele para nos receber tão bem, por Vanessa, pela primeira dama ali, por Ana, que veio com a gente do Recife, com Luciano, com meu amigo Galdino aqui, e certamente vamos sair daqui energizados porque Limoeiro é a base, e eu te falo não só estadual, mas é a base nacional da advocacia previdenciária. Em off, eu ouvi o doutor falando aqui que ele estudou 1 ano e meio para se preparar para essa futura campanha que hoje ainda é pré. E quais as descobertas que o senhor tem para implantar nessa OAB, caso chegue lá? Gonçalves, eu conheço o sistema OAB há praticamente 15 anos. E eu te falo com muita propriedade. Quando a gente tomou a decisão, há cerca de 1 ano, de liderar um movimento de renovação, de alternância, por entender que havia uma fadiga de material, a gente parou não só para estudar todo o sistema OAB, mas para entender o que deu certo em outros locais. E não só no Brasil, mas eu falo também a nível mundial. Eu visitei das 27 seccionais do OAB, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, eu visitei 23 delas. A 24ª eu cumpri ontem, vindo aqui, ontem não, quase agora, vindo aqui, me deslocando para Limoeiro, parei para conversar com o presidente do OAB do Rio Grande do Norte, que mesmo não sendo um apoiador nosso declarado, é uma pessoa pela qual tenho muita estima, e ele contou: Almir, a gente acertou aqui, errou aqui, deu certo dessa forma. Então, basicamente, porque o tempo é curto, a gente tem uma pauta gigantesca voltada para recuperar o protagonismo da advocacia. Esse movimento defende uma redução de anuidade para trazer de volta para o seio da instituição quase 60% dos advogados que, infelizmente, nem condições de arcar com o pagamento da anuidade têm. A gente defende mais transparência nos gastos da instituição. Para você ter uma noção de quanto a OAB arrecada, a previsão de arrecadação anual é da ordem de 35 milhões de reais por ano, só em Pernambuco. Então, cada gestor, durante um triênio, movimenta aí mais de 100 milhões de reais. Se eu pegar esse número e levar para a OAB nacional, é 1,4 bi por ano, ou seja, mais de 4 bilhões de reais que apenas uma pessoa isoladamente tem um papel ali de tomar as decisões de onde vai ser alocado. Então a gente defende mais transparência nos gastos da instituição. É o advogado que vai escolher onde o dinheiro dele vai ser empregado. Fora essa questão, a gente defende uma aproximação da OAB com a sociedade. Eu estava falando agora há pouco aqui nos bastidores que muitas vezes a visão da sociedade com relação à advocacia é a pior possível. Advogado é bandido, advogado não presta, mas quando eu preciso do advogado, o advogado, né, Deus no céu e meu advogado na terra. Vamos aproximar
aproximar a OAB da sociedade, mostrar a importância do papel do advogado para a sociedade, mostrar a importância do respeito às prerrogativas profissionais da advocacia, e eu tenho certeza que esse movimento vai sair daqui hoje de Limoeiro com uma força sem igual, uma força meteórica que vai contagiar o estado todo de Pernambuco e vai desencadear numa bonita candidatura mais para frente, e que esse grupo vai ter o mérito de ocupar aí o espaço que está pleiteando pelos próximos 3 anos. A OAB, ela tem se envolvido em questões religiosas, políticas principalmente, em questões nacionais, em casos sociais. O senhor pretende também em Pernambuco fazer esse engajamento dessas coisas? Eu acho que a OAB está muito politizada, muito politizada. A bem da verdade, a gente tem um militante político, eu falo não da OAB estadual, tem uma pessoa que eu respeito muito na OAB estadual, mas na OAB nacional, e assim, ele tem... Lá, por sinal, tem um cara que tem o nome de Santa Cruz, né? Santa Cruz, exato. Veja, a OAB nacional, eu acho que ela politizou demais o processo. Você percebe muito claramente que o presidente da OAB nacional, e ele tem acertos também, não tem só erros não, mas ele está usando a entidade como trampolim político. Ele quer ser deputado federal, senador pelo Rio de Janeiro, e ele não pode ver uma pauta que dá ibope porque ele quer se meter. Ele diz, olha, é isso, até jogo de futebol, se deixar, ele quer opinar quem é que ganha, quem é que não ganha. E eu acho que a preocupação da OAB primordial não tem que ser essa. Infelizmente, a OAB está precarizada, a advocacia, de uma forma geral, majoritariamente está precarizada, não consegue recurso sequer para pagar a anuidade, e eu quero resgatar essa dignidade da advocacia. Eu quero resgatar esse protagonismo da advocacia. Então a gente vai falar, a gente vai se manifestar em pautas relevantes para a sociedade, mas sem uma premissa que só o meu lado está certo, ou que um campo ideológico é aquele, e aquele tem que ser, na verdade, colocado em evidência. Vamos respeitar todos os atores políticos, respeitar todas as instituições, mas entendendo que a função primordial da OAB, sem dúvida alguma, dentre tantas outras, é cuidar da advocacia, é cuidar das prerrogativas da advocacia, é cuidar da preservação do Estado Democrático de Direito, é cuidar do respeito à Constituição. Infelizmente, hoje a gente percebe que a OAB tem entrado em bolas divididas que não seria ali oportuno muitas vezes, mas tão somente porque é uma pauta que dá ibope. Como o presidente nacional tem a pretensão de usar a entidade, na minha visão, é isso que a gente percebe claramente como um trampolim para projetos políticos futuros, isso tem prejudicado a visão que a classe tem, inclusive, do Conselho Federal da OAB. Você continua defendendo que o advogado, para exercer a função, tenha que passar pela prova dessa instituição? Sem dúvida alguma, é primordial. A gente teve uma banalização completa dos cursos jurídicos. A gente aqui no Brasil hoje tem mais cursos jurídicos do que praticamente o resto do mundo todinho somado. É muito curso jurídico. Infelizmente, a OAB não fiscaliza a qualidade desses cursos jurídicos. Eu acho que a OAB poderia ser uma protagonista nessa questão, poderia estar mais próxima, inclusive, das instituições, e não está. Então, a gente defende de forma intransacionável que sim, que só pode exercer a advocacia aquele profissional que preenche os requisitos mínimos, e a aprovação no exame de ordem, sem dúvida alguma, é um filtro mais do que necessário. O que é que provocou essa vontade e, na verdade, quais são suas chances, doutor? Olha, eu digo a você que eu até brinquei, fiz uma postagem que favoritismo não faz parte do meu vocabulário. Agora, trabalho faz sim, e o resto é consequência. O que dizem aí nos bastidores é que a gente não só está muito bem, mas que desponta aí como um dos principais nomes da disputa. O que eu garanto a você é que assim, a gente está numa fase ainda que é preliminar. É lançando um movimento que depois pode desencadear numa candidatura, pode ser Almir o nome, pode ser um outro. O movimento quer muito que Almir seja o candidato, e se essa missão me for dada, certamente eu vou cumpri-la. E eu te coloco que há um sentimento de quase 80% da classe que clama por renovação, que quer renovação, que quer alternância na gestão. O grupo que está hoje está há 15 anos e se agarrou na instituição e não quer largar de jeito nenhum, minha, e não é de ninguém. A OAB é da advocacia, a OAB é do advogado, então chegou alguém que tenha coragem, que não tem rabo preso com absolutamente ninguém, que tenha lisura na vida pessoal e profissional e que, na verdade, se coloque à disposição para enfrentar aí os barões da advocacia e, quem sabe, construir uma nova era. Já pode citar algum nome que vai compor essa chapa com o doutor? Olha, a gente tem tido um cuidado muito grande com relação à composição de nomes. Eu digo a você que aqui de Limoeiro eu vou levar muita gente comigo aí, com toda certeza. Mas por uma questão de, eventualmente, não ter um processo eleitoral deflagrado ainda, a gente não pode citar nada nesse sentido, mas assim, tem muita costura nos bastidores e certamente as pessoas que estão no movimento vão ter muito a contribuir também na gestão em 22, 23 e 24, se for a vontade da classe. Bom, nós temos muitos advogados nos ouvindo, graças a Deus, é uma audiência muito inteligente. Agradecemos essa sua abertura de participar do programa
e dizer que volte sempre a Limoeiro. Eu agradeço aos tricolores, aos rubro-negros, aos avirrubros. Tem time de futebol em Limoeiro aqui, não? Centro Limoeirense. Ao Centro Limoeirense, exatamente. Buiú jogou aqui uma época, lembra de Buiú, não? Jogador, corria que só danada. Conheço um pouquinho de futebol também, gosto de futebol, respeito todas as torcidas. E vai ser uma disputa dura esse ano. Vai ser uma disputa, eu acho que vai ser decidida ali no voto a voto. E se a Almi estiver lá, eu quero, no tempo certo, contar com o apoio da Advocacia de Limoeiro, porque a gente está não só bem intencionado, mas parou para estudar, para pensar uma verdadeira revolução no sistema OAB que resgate #o orgulho de ser advogado. Então é isso, é a minha mensagem para a sociedade de Limoeiro. Almi Reis, para a gente, para mim advogado, para qualquer um que atua, sobretudo no ramo previdenciário, é considerado um líder. Eu digo um líder porque ele é sinônimo de união. Durante muito tempo, eu sou de Limoeiro, certo? E vejo aqui que 90% dos advogados ou são exclusivamente previdenciaristas, ou então atuam também nesse segmento. E nós precisamos ser ouvidos, entendeu? Aqui em Limoeiro nós temos uma quantidade considerável de advogados, mas que não tem voz, certo? Nós precisamos ser enxergados e precisamos o quê? Quando for necessário irmos até o presidente como se tivéssemos indo, certo? Na nossa casa. O presidente da OAB futuro, ele vai saber quem é cada um de nós, certo? Sem precisar de um intermediário, certo? Fora isso, ele há muito tempo, ele já foi presidente, ele já mostrou, certo? Que faz essa liderança muito bem em outros lugares. Ele foi presidente de uma associação, a APREV. Uma vez eu cheguei a confidenciar com ele que eu me sentia mais bem representado. Não sei se o colega se lembra disso. Eu me sentia mais bem protegido. Eu digo protegido no melhor sentido. Com ele presidente do que como presidente da minha própria instituição. Nada contra o atual presidente, mas era uma questão de quê? De reconhecimento de tudo o que eu vi acontecer, certo? A valorização do profissional em todos os sentidos. Eu falei previdenciário porque eu atuo muito nesse segmento, mas eu me refiro a todos os colegas. E quando eu soube da sua intenção, quando eu soube não, eu pedi isso. Eu tentava conversar com ele, Almi, você tem que encabeçar essa luta, porque a gente precisa dessa valorização, certo? A gente precisa desse olhar de alguém como você. Ele aceitou e eu imediatamente me senti no dever. Eu sempre tive muito desejo de apresentar Almi para todo advogado que eu conheço. Seja ele um antigo advogado, fui pessoalmente em cada colega, aqueles mais antigos, sabe, porque a Almi já trabalhou com advogados mais antigos, aqueles mais jovens, porque a Almi já abraçou os advogados mais jovens. Ele sabe, ele é militante até hoje, entendeu? Ele sabe da necessidade de todo advogado. Se não for de todos, ele sabe da maioria. E muito mais do que isso, ele sabe da realidade da nossa instituição. Ele sabe que nós sempre pedimos transparência, uma justificativa pelo alto valor da anuidade e outras situações. É por isso que eu me sinto muito honrado em ser amigo dele, em conhecê-lo e futuramente, se Deus quiser, tê-lo como meu presidente. Gonçalves Filho para a Web TV Notícia e Rádio Cultural FM.